Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, uma análise completa dos vencedores do Oscar 2024. Eu vou falar aqui sobre todas as categorias, vai estar tudo certinho na timestamp. Eu vou falar e começar com uma introdução falando sobre a cerimônia, sobre Jimmy Kimmel e sobre o andamento do Oscar 2024. Um Oscar que, no geral, teve Oppenheimer como vencedor, que era pra lá de previsível. Oppenheimer, Nolan como diretor. Para as categorias de atuação, a disputa mesmo era melhor atriz e vence a Emma Stone, mas eu quero começar falando da dinâmica de premiação comandada pelo Jimmy Kimmel. Eu não gostei de parte do monólogo do Kimmel sobre o Robert Downey Jr., especialmente. Ele reconheceu a questão da greve, a questão da inteligência artificial. O Kimmel fez comentários também, enquanto Madame Teia fala da relação do Bradley Cooper com a mãe. Sabe o que eu senti? E eu falei isso na live do canal Piuí, que eu participei, e quero agradecer muito pelo carinho e pelas mensagens de vocês aqui no meu Instagram também. Chegamos à marca de 250 mil inscritos, eu estou muito feliz, muito obrigado mesmo, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o meu trabalho. Eu notei que o Jimmy Kimmel, ele acabou trazendo um tipo de monólogo que ele faz no seu programa de televisão pro Oscar. Ele tá mais confortável como host, ele tá tentando se tornar o Billy Crystal dessa geração, que pra academia é uma jogada segura. Pro Oscar, no geral, eu achei uma das melhores cerimônias quanto ao andamento das últimas temporadas. Cuidado com a produção, cuidado com os números musicais, um cuidado com detalhes, a apresentação das categorias de atuação foi excelente. Spielberg para direção, aí tem a questão do Al Pacino que muita gente ficou confusa com o método como ele fala do Oscar de melhor filme e tal. Eu achei muito bem organizado. Eu critiquei muito a academia, se você pegar os vídeos de análises das temporadas passadas, critiquei muito, mas agora eu tenho que falar parabéns para a academia pela concepção do Oscar 2024. Faço um outro adendo, no entanto, que nessa temporada, como eu fiz com o Piuí, eu vi na TNT Brasil. Estou no Brasil para essa cobertura. Eu fiquei muito impressionado. Já fazia bastante tempo que eu estava vendo só pela ABC nos Estados Unidos. Eu fiquei muito impressionado, né, como a transmissão do Oscar ela tá deixando bastante a desejar. Então eu entendo as críticas, eu acho que existe muito que melhorar também na própria TNT, que hoje é quem tem os direitos do Oscar, né? E de valorizar o Oscar e de realmente colocar o Oscar como prioridade. Tem erros ali na TNT que são erros grosseiros de transmissão. Então eu fiquei bem impressionado com isso de uma maneira para lá de negativa. Um outro destaque que eu tenho a fazer, justamente sobre as canções que eu falei, e o momento de I'm Just Ken, eu penso que é aquele que ele vai acabar sendo explorado no futuro, nos comentários sobre Oscar 2024, porque a interação, sabe, a questão da união do palco ali foi impressionante. Bom, vamos para as categorias, lembrando, né, que nós tivemos aí no Oscar muitas mudanças também, polêmicas quanto à questão da duração, então não tem essa preocupação com bater as 3 horas de duração o mais rápido possível, nada disso. Começando com o melhor filme internacional, que vence Zona de Interesse do Reino Unido, é o primeiro Oscar do Reino Unido. Zona de Interesse está muito voltado também para algo que eu considero importante mencionar aqui, que é a forma como Zona de Interesse vai se moldando e vai construindo um destaque para ficar com esse prêmio na medida em que Anatomia de uma Queda sequer é indicado. Então, depois da temporada de festivais, era Zona de Interesse contra Anatomia de uma Queda, França não envia Anatomia de uma Queda e fica o prêmio para Zona de Interesse, filme do Jonathan Glazer. Um prêmio que eu fiquei muito feliz. Vocês sabem que Zona de Interesse é o meu filme favorito de 2023 e não tinha como ser diferente aqui. Reflexão que eu faço, participei de uma matéria do Estadão sobre o porquê que o Brasil não vence o Oscar. Foi publicado nesse domingo no Estadão, jornal Estadão. Reflexão que eu faço para filme internacional. Brasil tem muita coisa para melhorar. E não adianta só falar sobre o porquê que o Brasil não vence o Oscar na semana do Oscar, é algo que a gente tem que discutir durante o ano. No contexto atual, né, o Brasil não é indicado a Oscar, então primeiro, antes de pensar em vitória, é pensar em indicação para filme internacional. Tem muita coisa para mudar e eu acho que a matéria publicada no Estadão nesse domingo, ela acaba trazendo muitos pontos que eu acabo discutindo em transmissões ao vivo aqui, que eu discuto no canal no geral,
porque são coisas de detalhes, às vezes, de metodologia, de cuidado, que não existe no Brasil hoje, o que é uma pena. Categoria de melhor curta documentário, vence The Last Repair Shop em uma disputa extremamente forte com The ABCs of Book Banning, né, o ABC da proibição de livros, que foi o curta com maior campanha nessa categoria de documentário. Só que A Última Loja de Concertos, The Last Repair Shop, tem toda uma questão envolvendo a cidade de Los Angeles. Isso é determinante, né? Nainai e o Aipoc é um documentário que está na Disney, um curta, ganha relevância e ganha uma janela a partir de novembro, conseguiu a indicação que era o máximo também. Então, nesse caso, eles tinham a opção de dar para o ABC da proibição de livros pela temática versus The Last Repair Shop, que é aquele curta que traz toda uma história inspiradora também. Para a categoria de melhor curta live action, a incrível história de Henry Sugar, Wes Anderson não estava lá para receber o prêmio, né? Mas foi um curta impressionante na medida em que é raríssimo ver campanha para curta. E esse curta foi o curta mais assistido da temporada. Eu não me lembro um curta de tamanha visibilidade quanto Henry Sugar por conta da Netflix. E o aporte que a Netflix faz é impressionante. Impressionante. Para melhor curta animação, Letter to a Pig, Carta para um Porco, foi o que mais teve visibilidade durante toda a temporada. Nós tivemos nessa categoria aqui, como Our Uniform, que é um curta que ele fala sobre uma temática pesada, de uma maneira diferente quanto à construção gráfica. Eu senti que era uma categoria muito mais voltada para experimentos, buscando usar como a nomeação como um portfólio também, encher o portfólio para trabalhar numa grande empresa, o que eu lamento como um grande fã da categoria de curta animação. Então, no caso específico aqui, eu penso que a lista foi uma lista que poderia ter sido melhor e por isso também que a partir do próximo ano vai ter um comitê só de animação. E o comitê de animação acho que vai revisitar toda a metodologia. Vence aí o War is Over, que conseguiu ganhar mais destaque aí no finalzinho dessa temporada. Para melhor animação, um dos grandes momentos da noite, O Menino e a Garça do Miyazaki vencedor. Eu lembro que Homem-Aranha através do Aranhaverso era o filme de maior visibilidade, maior destaque, só que Homem-Aranha através do Aranhaverso é o segundo filme de uma trilogia, o primeiro já foi premiado, era a chance de dar para esse filme que estava conseguindo uma visibilidade ímpar, que é O Menino e a Garça. Então, por causa disso, o Miyazaki, ele, né, ganha relevância, porque é um filme do Miyazaki também, e eu fiquei contente pra caramba. Mais contente ainda no que diz respeito a indicações é de ver Meu Amigo Robô, que eu sempre deixo a recomendação como um trabalho impecável. Para melhor documentário, fiquei feliz com a indicação de Uma Memória Infinita da Maite Alberdi, uma diretora chilena que eu admiro muito. Vence 20 Dias em Mariupol, que dá para ver, né, o discurso político todo feito também na aceitação do prêmio da Academia de Melhor Documentário. Eles passam um trecho de Navalny também, lembrando de toda a questão da tensão da Rússia, da perseguição. E aí 20 Dias em Mariupol funciona como aquele documentário denúncia que a Academia mais uma vez coloca como relevância com todo esse contexto, né, de Rússia e Ucrânia. Uma das vitórias mais previsíveis da noite do Oscar 2024. Melhores efeitos visuais. Existiam dois caminhos. O caminho de premiar um trabalho impressionante dos Estados Unidos, que era Resistência, de 80 milhões de dólares, ou de premiar Godzilla Minus One, extraordinário, com o que eles tinham em mãos. Eu fiquei muito impressionado mesmo, e lamento o fato de que a distribuição dele foi complicada para quem não viu no cinema em dezembro. Lamento bastante. Então, Godzilla Minus One, melhores efeitos visuais, vitória merecidíssima, também um dos pontos altos dessa temporada, e considero, gente, histórica essa vitória de Godzilla Minus One. Histórica mesmo. Para melhor canção original, vocês notaram a qualidade e a forma detalhada, cuidadosa como a Academia trabalhou essa categoria nessa temporada? Todas canções com padrão de produção incrível. I'm Just Ken se torna um segmento, na minha opinião, memorável por juntar todo mundo, pela questão do Ryan Gosling, por envolver Barbie. Eu gostei de como o Oscar 2024 reconhece o fenômeno Barbenheimer. O Jimmy Kimmel até fala do snob da Greta Gerwig também.
Vence What Was I Made For, da favorita Billie Eilish, mais um prêmio para Billie Eilish. E a Diane Warren, por The Fire Inside, fica mais uma vez só com a indicação. Para melhor trilha original, venceu a tendência da temporada Ludwig Göransson por Oppenheimer, que estava conquistando tudo, né? Tudo que era possível. Eu tô com essa trilha em vinil, é uma das minhas favoritas da temporada. Eu tenho que citar aqui sempre o trabalho de Mika Levi por Zona de Interesse. Espetacular também o de Oppenheimer e o Ludwig Göransson, um compositor muito jovem que vai ter uma carreira brilhante no cinema porque ele tem muito talento. E ele acabou se tornando um referencial da sua geração para a composição no cinema. Eu acho que isso é impressionante. Para a categoria de melhor maquiagem e penteado, aqui eu não vou falar que é uma surpresa, porque Pobres Criaturas tinha essa possibilidade de vitória. Maestro fica sem Oscar, né? E era o prêmio do Kazuhiro, nesse caso. Um dos profissionais mais respeitados em toda a indústria cinematográfica nesse meio. Tentaram trazer aquela questão da maquiagem do Bradley Cooper. Então, Maestro, o grande investimento da Netflix nessa temporada, o sonho da Netflix no Oscar, não saiu nem para o Bradley, nem para a categoria que poderia ter conquistado, que era maquiagem e penteado. Vence o trabalho de Pobres Criaturas. Fantástico. Fantástico mesmo. Eu reconheço ainda a indicação para a Sociedade da Neve, que foi prestigiado na pré-lista do Oscar. Mas uma categoria que eu fiquei muito contente na transmissão, e que até eu estava falando, né, nesse momento, Oppenheimer era o favoritaço. Para edição, mixagem, se tivesse essa divisão ainda, mas o trabalho de som de Zona de Interesse é um filme que depende do som, é tão lindo, é tão fascinante. É uma questão que envolve a trilha, envolve o experimento que o Jonathan Glazer faz. Então foi um reconhecimento que me deixou com um sorriso no rosto de ver a qualidade de Zona de Interesse sendo prestigiada, sendo premiada no Oscar 2024. Para melhor figurino, aí nós tínhamos uma disputa bem grande da Jacqueline Durran, que já havia sido premiada, com a Holly Warrington por Pobres Criaturas. Holly Warrington, uma profissional super requisitada, especialmente no Reino Unido. Vence Pobres Criaturas, que aí faz, né, maquiagem e penteado, figurino e consegue também design de produção, que é a próxima categoria, em que existe o reconhecimento mais uma vez para Barbie, Assassinos da Lua das Flores, Napoleão e Oppenheimer. Gente, Assassinos da Lua das Flores é mais um filme do Scorsese super nomeado, super reconhecido, que não tem um prêmio da Academia. Eu vou fazer uma live especial de fechamento da temporada em breve e a gente vai discutir sobre o caso de Maestro, Assassinos da Lua das Flores. Existem grandes decepções da fase 1 de nomeações, como Air, do Ben Affleck, que a Amazon acreditava que conseguiria viabilizar. E na fase 2, a Apple não consegue, a Netflix com Maestro também não consegue. Prêmio para Pobres Criaturas em design de produção. A Jennifer Lame, por Oppenheimer, ela venceu um circuito extraordinário de prêmios por conta do seu filme, né? E eu acho que o trabalho de montagem de Oppenheimer é muito feliz por lidar com a questão da Segunda Guerra Mundial, depois com toda a comissão que ela é feita, cenário de Segunda Guerra versus cenário de Guerra Fria. Então isso é importante para um filme como Oppenheimer, que também tem aquelas passagens em preto e branco. O trabalho da Jennifer Lame foi muito bom mesmo nessa temporada, um dos meus favoritos, e fiquei feliz de ver a Anatomia de uma Queda pelo menos indicado aqui nessa categoria, a prestigiada categoria de montagem. Para a categoria de fotografia, o Hoyt van Hoytema também venceu tudo que tinha para vencer. Oppenheimer era favoritaço e acabou confirmando o prêmio. Senti falta, confesso, de Zona de Interesse nos indicados, entrou Conde, trabalho bonito do Edward Lachman, que é o destaque do filme do Pablo Larraín, na verdade. No mais, Maestro também sempre apareceu nas listas, Assassinos da Lua das Flores com Rodrigo Prieto e o Rob Ryan por Pobres Criaturas. Mas nessa temporada era a temporada do Hoyt van Hoytema, até pelo impacto de Oppenheimer. Algumas pessoas perguntaram, Dali, se Duna Parte 2 tivesse sido lançado no ano passado, venceria a fotografia, venceria a montagem, tendo Oppenheimer na disputa? E eu vou falar para você, seria muito equilibrado. Acredito que Oppenheimer se tornaria favorito ainda, mas uma coisa boa que aconteceu para Duna é de ter a parte 2 para o Oscar 2025 com uma competição que não começa com Oppenheimer,
que seria um candidato e tanto para essas categorias. Para melhor roteiro adaptado, tivemos a vitória de ficção americana do Cord Jefferson, que foi uma crescente desde o Critics' Choice, na realidade, né? Eu me lembro que no começo de janeiro, quando existia a percepção de que Barbie então entraria como roteiro adaptado pela academia, muitos imaginaram, pode ser um prêmio para Greta Gerwig, quem sabe, para o Noah Baumbach também, porque Barbie é o fenômeno de 2023 nos cinemas. E ficção americana começa a ganhar corpo na categoria de roteiro adaptado para se tornar uma espécie de prêmio consolação, já que Oppenheimer, o texto do Nolan, não é premiado aqui. E eu dizia sempre na cobertura, gente, tem uma questão importante do Oscar, que é de às vezes não reconhecer o melhor filme na categoria de roteiro. E eu encarava roteiro adaptado como um prêmio de consolação para qualquer outro filme, senão Oppenheimer, que seria o vencedor. Então, o trabalho do Cord Jefferson, premiado em ficção americana, gostei muito do discurso dele. E gostei mais ainda do discurso da Justine Triet por Anatomia de uma Queda, premiada. Fiquei feliz também, Anatomia de uma Queda tem uma repercussão muito importante. É um filme que, na minha visão, acabou sofrendo a pior decisão possível de um país. A França abriu mão de um Oscar, gente. A França pegou um Oscar e atirou na lata do lixo a partir do momento que não enviou Anatomia de uma Queda como seu candidato. E ainda assim, a Neon sempre acreditou no filme nos Estados Unidos, ele teve uma rodagem bacana. Eu cheguei a duvidar do potencial de conseguir se manter na lista do Oscar por um tempo, porque a distribuidora não é uma gigante do mercado, mas ela confiou muito em Anatomia de uma Queda, mesmo tendo um filme do Michael Mann, que era Ferrari. Então, Anatomia de uma Queda vence o roteiro original. Aqui, sem Barbie, né, era uma categoria em que tudo poderia acontecer, mas aí fica Anatomia de uma Queda contra os rejeitados. E eu lembro que eu fiz um vídeo aqui no canal, no domingo do Oscar, sobre a polêmica do texto de Os Rejeitados. Acusação séria de plágio. Eu li o roteiro de Frisco, que seria o roteiro original, e tem muita acusação ali que as palavras são fortes, 90% do texto copiado e tal, que eu acho que a partir do momento que você lê, você vê que são bases completamente diferentes. Para quem quiser ver esse vídeo, eu vou deixar o link no card também, tá bom? Categoria de melhor direção, vitória para o Christopher Nolan, e finalmente tivemos o Oscar do Christopher Nolan. É engraçado pensar no contexto. Nolan, um grande parceiro histórico da Warner, que briga com a antiga diretoria da Warner, na gestão Warner Media, por causa de Tenet, sai da Warner, vai para a Universal com um projeto que era considerado de risco, e não só vence o Oscar, mas torna esse projeto o mais bem-sucedido da carreira do Christopher Nolan, e não é pouca coisa. Então eu senti no próprio discurso do Nolan uma emoção de estar ali, de estar vivendo esse momento também de ultra reconhecimento. O Nolan venceu tudo que tinha para vencer nessa temporada também nas premiações televisionadas. A lista de direção do Oscar 2024 é uma lista maravilhosa. Você pode falar tal Scorsese ali, tal Scorsese. Tem o Glazer por Zona de Interesse, a Justine Triet, uma linda indicação, e o Lanthimos também. Pobres Criaturas é um dos melhores filmes da carreira do Lanthimos. O Oscar 2024 começou com a vitória da Da'Vine Joy Randolph por Os Rejeitados para melhor atriz coadjuvante, o que é uma excelente abertura, né, no que diz respeito a o que simboliza o prêmio para ela. A trajetória que ela conta nos discursos é muito comovente, de não desistir nunca, e eu acho que é aquele discurso motivador. Então fiquei feliz com esse prêmio para Da'Vine Joy Randolph. Eu sinto falta na lista de indicados, né, senti falta da Julianne Moore nessa temporada por Segredos de um Escândalo. E no mais, filmes que acabaram sendo esquecidos no Oscar. A Cor Púrpura. A Warner imaginava uma coisa para A Cor Púrpura, acabou que foi um filme bem escanteado, e Nayad consegue indicações para as duas atrizes, no geral, né? Robert Downey Jr. venceu o melhor ator coadjuvante. Eu não gostei da manifestação do Kimmel sobre o Robert Downey Jr., acho que o Robert Downey Jr. tirou de letra tudo isso, e no que diz respeito à sua carreira, o Robert diz que se ele tivesse vencido por Chaplin, teria feito uma outra trajetória, com outra seleção de papéis. Eu concordo com ele. Eu acredito que um ator que vence o Oscar, ele toma muito mais cuidado com o que ele vai fazer pós-Oscar. Seria uma carreira diferente, sem sombra de dúvidas. E ele curtiu muito essa temporada. O Robert Downey Jr.,
queria muito participar e queria muito vencer esse Oscar. Quando nós tivemos a participação e a menção ao Robert De Niro, o desconforto do De Niro é um desconforto que eu sempre falava aqui no canal. O De Niro, ele não gosta mais desse tipo de evento. O De Niro não gosta mais desse circuito, ele se sente desgastado. Para ele não faz mais sentido, mas ele tá ali por conta dos compromissos profissionais. Então deu para ver que ele tava numa vibe bem diferente ali do Robert Downey Jr., do Mark Ruffalo. Mark Ruffalo super contente, o Sterling K. Brown também super contente. E aliás, as apresentações das categorias de atuação foram maravilhosas. Volta com aquele estilo antigo, bem impactante, muito bem feito e muito bonito também. Para melhor atriz, vitória da Emma Stone por Pobres Criaturas, numa disputa excepcional Emma Stone versus Lily Gladstone. Acaba que eu acho que venceu a Emma Stone, que é a grande atuação da temporada, na minha opinião. Fique à vontade também para discordar, para deixar sua opinião, se gostou ou não do prêmio para Emma Stone por Pobres Criaturas. Eu achei muito bacana. Eu gostei muito do prêmio da Emma Stone. Falo também que a Lily Gladstone, na minha opinião, se tivesse entrado como coadjuvante, venceria a categoria de atriz coadjuvante. Uma disputa arriscada, ela venceu o prêmio do sindicato, no entanto. Feliz com a indicação para Sandra Hüller e a Carey Mulligan por Maestro, lembrada também, além da Annette Bening por Nyad, que depois que passou essa temporada, né, e quando alguém for revisitar essa lista do Oscar 2024, se alguém tivesse explorado as polêmicas de Nyad antes das indicações ao Oscar, Nyad não seria indicado, porque é um filme que envolve muita questão da adaptação, da controvérsia que existe, e é um filme que se vende com esse teor positivo, né, de inspiração também. Então eu acho que Nyad não seria indicado se as polêmicas sobre o caso real tivessem vindo à tona e não tivessem ficado apenas numa comunidade bem restrita, por sinal. Categoria de melhor ator, vence o Cillian Murphy por Oppenheimer. E eu dizia durante a temporada o seguinte, né? O Paul Giamatti, quando venceu o Critics' Choice, ele despertou aquela noção de que poderia disputar o prêmio com Cillian Murphy. E por isso que eu falo sempre, cuidado quando você vai fazer a análise da temporada a partir de prêmios como o Critics' Choice e Globo de Ouro. Você usar o SEG como um parâmetro é super válido. Pode às vezes fechar com o SEG e às vezes não, vide a categoria de melhor atriz. Mas o Cillian Murphy sempre foi o favorito. Eu gosto dessa abordagem dele mais fechada, reclusa. Faz sentido pela sua persona, mas assim, é um profissional que eu admiro muito mesmo, sabe? Eu admiro muito o potencial do Cillian Murphy e a forma como ele se dedica e a forma como ele conversa sobre os filmes. Porque apesar dessa aparência mais fechada, de não querer falar muito, ele, durante todo o circuito de Oppenheimer, foi extremamente profissional no período pós-greve. Isso me chamou bastante atenção. E para melhor filme, pessoal, não tinha outra, né? O método preferencial era para Oppenheimer. Oppenheimer vence a categoria de melhor filme no Oscar 2024. Um consenso. E eu acho que quando o Oscar muda a dinâmica de votação para lidar com prêmio pelo voto preferencial, buscava um consenso como Oppenheimer. Durante as temporadas, acaba criando, eu acredito, consensos falsos que daqui a uma década, 2 décadas, as pessoas vão olhar para a lista do Oscar e pensar como é que esse filme foi premiado. Como eu acho que vai acontecer no Ritmo do Coração, Green Book, quem sabe, vai gerar a mesma controvérsia, e tantos outros casos. Oppenheimer é o sonho da academia no que diz respeito a método preferencial, porque é um filme de ampla reputação, é um filme que gera esse consenso pela história, pelo trabalho técnico, por conta da bilheteria também, porque é um fenômeno de 2023, e se torna esse filme de grande visibilidade. A academia conseguiu, nessa temporada, unir justamente essa questão da visibilidade de Barbenheimer, no geral, como um fenômeno, e isso deu super certo, né? A lista do Oscar 2024 foi muito boa. Foi muito boa perto de outras listas de outras temporadas. Faça uma comparação da lista do Oscar 2024 com a lista de Oscars recentes. É uma lista muito melhor no geral. É uma lista com filmaços e nós já tivemos temporadas bem ruinzinhas. Então, nós vamos fazer um fechamento da temporada, um balanço final da temporada numa live do canal, mas Oppenheimer confirmou todo o favoritismo que vinha construindo, não de hoje, de setembro já,
com a rodagem, campanha de lembrança, mesmo no cenário de greve. Alguns filmes, como Vidas Passadas, tiveram até a liberação do sindicato. Oppenheimer não contava com os atores no circuito, mas sempre tinha equipe técnica, o Nolan falando. E essa equipe se mostrava apaixonada pelo filme no geral, né? E foi impressionante notar como Oppenheimer se torna esse filme consenso que gerou na categoria de melhor filme um dos prêmios mais previsíveis dos últimos tempos. Oppenheimer vencedor do Oscar de melhor filme. Fiquem à vontade para deixar comentários, no geral, repercussão do Oscar 2024. Vamos continuar essa discussão aqui no canal também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!